A eletricidade é fundamental no dia a dia das populações. Utilizamos a eletricidade para quase todas as tarefas diariamente. A eletricidade é importante na medida em que contribui para facilitar o cotidiano das pessoas e é a maior fonte de energia utilizada no avanço das ciências e da própria tecnologia. Tarefas simples como assistir TV, fazer compras, estudar, brincar e todo o processo industrial só é possível com a energia elétrica. Ou seja, a maior parte das nossas atividades, o nosso trabalho, a nossa diversão, dependem da eletricidade. E a gente só se dá conta da importância da eletricidade quando ela falta. Quem será que descobriu a eletricidade? A eletricidade foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto, que ao esfregar uma pedra de âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de outros objetos começavam a ser atraídos pelo próprio âmbar. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental. Assim como outros pensadores do período pré-socrático, Tales buscava compreender qual é a verdadeira origem do universo, refutando a mitologia grega que apresentava narrativas originárias que explicavam de maneira fantasiosa o modo como o universo tinha sido formado. O nome eletricidade surgiu da palavra elektron, que é, na verdade, âmbar em grego. O fenômeno que Tales de Mileto percebeu é conhecido como eletricidade estática. A eletricidade estática é uma forma de eletricidade que ocorre quando existe um acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas na superfície de um corpo, causando um desbalanceamento de cargas. O nome eletricidade estática indica que essas cargas não se deslocam como ocorre na eletricidade dinâmica, chamada corrente elétrica, na qual as cargas elétricas fluem através de um condutor. O acúmulo de cargas em corpos ocorre quando a superfície desses corpos se tocam e se separam, sendo que ao menos uma dessas superfícies possui uma alta resistência à passagem de corrente, portanto é isolante. Então, se dois materiais forem atritados entre si, cargas elétricas podem ser transferidas de um corpo para outro, e quando eles são separados, essas cargas permanecem presentes em suas superfícies. Você consegue reproduzir o experimento de Tales. Basta que você tenha uma régua e pedacinhos de papel bem pequenininhos. Você esfrega a régua num pedaço de tecido e em seguida aproxima dos pedaços de papel. Vai perceber que eles são atraídos para a régua. Esse fenômeno é a eletricidade estática. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito, graças a Otto von Guericke. Em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas, onde uma esfera de enxofre gira constantemente, atritando-se em terra seca. O grande salto da eletricidade acontece no final do século XIX, com dois sujeitos. O primeiro deles se chamava Thomas Alva Edison, que é o inventor da lâmpada elétrica. Thomas Edison foi um dos grandes inventores do século XIX. Ele patenteou 2.332 invenções. O segundo sujeito se chamava Nikola Tesla. O sonho de Nikola Tesla era transmitir eletricidade sem fio. O episódio conhecido como a Guerra das Correntes ou Batalha das Correntes foi uma disputa entre Nikola Tesla e Thomas Edison que ocorreu nas últimas décadas do século XIX. Os dois se tornaram adversários devido à campanha publicitária de Edison pela utilização de corrente contínua para a distribuição de eletricidade, em contraposição à corrente alternada defendida por Westinghouse e Nikola Tesla.
Durante os primeiros anos de fornecimento da eletricidade, a corrente contínua foi determinada como padrão dos Estados Unidos, e Edison não estava disposto a perder os rendimentos de sua patente. A corrente contínua funcionava muito bem em lâmpadas incandescentes, responsáveis pela maior parte do consumo diário de energia daquela época, e com motores. Edison também tinha inventado o primeiro medidor de energia elétrica, que só funcionava com corrente contínua. No sistema proposto por Thomas Edison, as usinas geradoras precisavam se localizar muito próximas aos centros consumidores, uma vez que a queda de tensão era muito alta. Os condutores de cobre muito caros e espessos para poder alimentar o sistema de iluminação de uma cidade. A eletricidade funciona a partir de uma fonte de energia, que pode ser, por exemplo, uma bateria. Quando conectado o terminal positivo a uma carga e essa carga ao terminal negativo, circula uma corrente elétrica. O mesmo funciona na corrente alternada, onde vamos conectar o conector fase, a carga, e retorna pelo conector neutro, também circulando uma corrente elétrica. A grande diferença para a época em se trabalhar com corrente alternada ao invés de corrente contínua era permitir o uso do transformador. O transformador permite variar o nível de tensão de um sistema elétrico. Com a proposta de Tesla, utilizando o transformador, é possível manter o centro gerador distante do centro consumidor. Isso facilita, uma vez que permite concentrar o sistema de geração de energia. Vamos tentar explicar um pouquinho melhor. A partir de uma usina geradora de energia, que pode ser uma hidrelétrica, por exemplo, a tensão, nesse caso aqui da figura, é gerada em 1000 volts. Ela passa por um transformador e é elevada para 13.800 volts, transmitida por longos quilômetros até chegar perto de um centro consumidor. No centro consumidor, ela novamente passa por um transformador e é rebaixada para 230 volts até chegar numa residência e ser consumida. A potência elétrica de um circuito se dá a partir da tensão e da corrente. Se mantivermos a potência fixa, no momento que se eleva a tensão, a corrente é inversamente proporcional à tensão e, portanto, ela é reduzida. E para finalizar, vocês podem observar que a bitola do fio, ou seja, a espessura do fio, é proporcional à corrente que ele pode conduzir. Nesse sentido, elevar a tensão significa utilizar fios mais finos para a mesma potência. Isso faz com que seja possível transmitir essa energia por longas distâncias com menores perdas. Assim, no sistema proposto por Tesla, várias cargas, mesmo que com potências diferentes, poderiam ser ligadas no mesmo circuito, e o centro de geração poderia ficar distante do centro consumidor. Agora que você entendeu a importância e como foi descoberta a eletricidade, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como ela é gerada atualmente. Valeu, moçada! Até o próximo!